Olá, olá, segunda série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, redação. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malher. Bom, gente, estamos estudando fatores de textualidade. Nós já estudamos muitas, né, no caso, as partes, então, dos fatores da textualidade importantes, como, por exemplo, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade. E agora vamos dar continuidade com a informatividade. Lembrando que os fatores de textualidade são aqueles que, então, servem para você atingir o objetivo de um texto. Lembrando que texto tem vamos colocar, amplo, tá, sentido. Como assim? Texto pode ser uma simples conversa, quando você está, então, debatendo algum assunto. Texto pode ser até mesmo uma figura em que você, por meio dela, né, queira demonstrar algum tipo de posicionamento, né, por meio da figura. Texto pode ser, logicamente, uma redação, né, ou seja, uma redação dissertativa argumentativa. Texto pode ser, por exemplo, algum tipo de assunto abordado que tem de ser provado por meio da ciência. Texto, então, tem um sentido bem amplo, certo? Beleza, então vamos dar continuidade em informatividade. Então, quanto menos previsível se apresentar o texto, mais informatividade. Ou seja, se você quer discutir um assunto, não tem informações levantadas para defender opinião, e mesmo assim o faz, você vai ser previsível. Você simplesmente vai dar opiniões, muitas vezes, que não são embasadas ou em argumentos, ou em provas científicas, ou mesmo na própria experimentação, ou seja, na experiência. Tá? E tem de tomar cuidado com essa questão da experiência. Se é algo que foi observado, né, e foi um comportamento que então foi determinado por alguém, né? E este comportamento foi determinado esperando-se certo resultado, né? Muitas vezes não se trata de algo que tenha comprovação, tá? Como acontece muito no senso comum. Então, a informatividade é responsável, então, pelo nível, tá, de informação e pelo fato de se essa informação é fidedigna, tá? Tanto a falta quanto o excesso de informação pode trazer a previsibilidade, tá, de informatividade. Então, podem ser prejudiciais à aceitação do texto. Lembrando, gente, o texto ele não tem de ser aceito por você, e sim por aquela pessoa a qual você está destinando o texto. Essa é que é a situação. Muitas vezes, você não vai abordar todos os conhecimentos que você tenha sobre o assunto para a outra pessoa, porque ela pode não aceitar, porque ela muitas vezes não pode compreender o que você está falando. Então, muitas vezes depende até de adaptação linguística, um texto, né, para atingir o seu objetivo. Muitas vezes depende até mesmo de você trabalhar com comparações, com ilustrações que remetem a objetos, a situações cotidianas da pessoa que tem de aceitar o texto. Tá? Então, vão ser prejudiciais à aceitação do texto por parte do leitor. Um bom índice de informatividade atende à suficiência de dados. Você tem de ser equilibrado. Nem, por exemplo, dar tanta informação que a pessoa até se esquece do assunto, do objetivo do assunto, do tema do assunto. Certo? Agora temos o contexto. Bom, o contexto ele vai logicamente trabalhar o ambiente em que as pessoas estão inseridas. Se você não souber, não tiver, no caso, informações sobre o ambiente em que as pessoas estão inseridas, principalmente sobre os signos, como assim? Quais, por exemplo, são vamos dizer assim, a importância, ou no caso, posições das pessoas referentes a assuntos, a objetos e assim por diante. Por exemplo, como a sociedade em si vê a vestimenta, como a sociedade encara a religião, Deus, né? Como, por exemplo, as pessoas encaram a sua relação com a sociedade ou com a natureza. Se você aplicar, por exemplo, uma ideia, né, referente, por exemplo, à religião, para um determinado tipo de pessoas, mas elas sequer se reconhecem dessa forma,
você não vai atingir objetivo algum, certo? Você, por exemplo, for muitas vezes denunciar um comportamento de uma pessoa que você leu, né, na internet, ou você simplesmente obteve essa informação, mas a pessoa não pratica aquele tipo de comportamento. Esse texto não vai atingir uma objetividade. Por quê? Porque você partiu a partir de horrível, né? Você partiu de uma ideia que não é correta, certo? E desenvolveu todo um texto sobre, no caso, uma ideia falsa. Bom, então a ambiência, ou seja, todos os fatores sociais daquela determinada sociedade, né? A ambiência, então, em que se insere, é que vai fazer com que o texto realmente atinja os objetivos. Você esteja falando de situações vividas por aquelas pessoas, tá? E isso é que vai gerar coerência para o seu texto. Bom, e no caso, o contexto ele pode ser percebido em duas dimensões. A leitura da superfície é percebida pelos elementos do enunciado, organizado hierarquicamente, né? Então essa, no caso, é leitura, né? E, no caso, o enunciado, que é organizado hierarquicamente, né? Então você vai pensar no seguinte: para você, então, atingir objetivos, você vai ter que organizar as ideias referentes ao contexto em que a pessoa vive, certo? E também existe a estrutura de profundidade, a interpretação semântica das relações sintáticas, que vai permitir vasculhar o ânimo do autor. Ou seja, você vai então perceber quais são as intenções, o objetivo, quais são os objetivos do autor, por meio, logicamente, de, no caso, avaliar qual é a interpretação semântica das relações sintáticas. Ou seja, ele então produziu aquele texto, logicamente organizando o texto, ou seja, o viés da sintática, da sintaxe, desculpe, e o viés sintático, né? E, logicamente, você vai entender qual é o objetivo, né? A semântica em si. Qual é, então, a ideia que ele quer apresentar. Isso pode ter vários problemas, caso a pessoa não se organize, caso a pessoa tenha, por exemplo, um objetivo, uma ideia em mente que não se comprova na realidade, né? Bom, temos também a interatividade. A interatividade é muito importante porque envolve até mesmo como é que a sociedade hoje se comporta. Por quê? Olha só, a vida ela é constituída por estágios, né? Quando você é criança, pré-adolescente, adolescente, né? Um adulto ainda muito novo, né? Uma média idade, então você já está com uma idade um pouco avançada antes da realmente velhice, né? E então a velhice, né? Todos esses estágios eles obedecem então a vários fatores, né? Ou seja, para você construir um ser, você depende de vários fatores. Então, a questão é você ter a ideia de que o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Muitos não acham isso quando atingem certa idade. Então, por isso que não há a formação completa de seres humanos. Você vê pessoas muitas vezes na fase idosa, né, com ideias, conceitos que não têm um mínimo de lógica, tá? Então, essa não ocorre de forma isolada, este processo de aprendizagem. São inúmeros os fatores, por exemplo, biológicos, sociais, históricos, que vão influenciar então a construção do ser humano, a sua constituição. Vygotsky, ele afirma que o comportamento do humano é formado por peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento, certo? Então, pode-se dizer que desde o nascimento o homem já é um ser social, em desenvolvimento. Por quê? Olha só, porque ele já está em contato com o outro social, com a mãe, com o pai, com outras pessoas em si. E então, muitas vezes, as pessoas não entendem que aquele ser, um bebê, que nasceu, tá, no primeiro dia de vida, ele já está então apesar de não usar a linguagem oral, ele está em constante interação, se familiarizando com o contexto, tá, com o ambiente em que vive. E para isso, logicamente, muitas vezes eles vão usar os fatores biológicos, por exemplo, pelo tato, pelo olfato, tá? Observam que bebês eles colocam muitas coisas na boca, por isso que os pais sempre devem estar atentos. Geralmente há, infelizmente, crianças que se engasgam, muitas vezes até falecem. Por quê? Porque é um estágio
um estágio então que o ser humano passa, né, para que ele então possa se interagir com o mundo, né, e logicamente seguir o seu desenvolvimento. Bom, nesse mesmo sentido, a aprendizagem não acontece de maneira isolada, né? O indivíduo participante do grupo social, ao conviver com outras pessoas, efetua trocas de informações. Então isso acontece muitas vezes, né, desde quando, né, a pessoa nasce, e os pais muitas vezes não têm essa ideia e acabam deixando para criar o filho depois de 10 anos, por exemplo. Muitos pais falam isso. Não, vou ensinar essas coisas quando meu filho tiver condição de entender. Não, ele está entendendo a todo momento. Basta você usar, então, as estratégias que são adequadas ao estágio em que ele está passando. Vai adiantar você dar um sermão para um bebezinho? Não, mas dependendo da forma em que você fala, mesmo com palavras, no caso, com poucas palavras, com verbos no imperativo em si, ou mesmo com expressões, né? Então a criança vai começar a entender, você vai começar então a, no caso, trilhar ali a construção daquele ser humano. Mas quando você não faz isso, a criança é que faz com você. Ela vai te testar por meio do choro, ela vai te testar por meio de comportamentos específicos e assim por diante, né? Como, por exemplo, demonstrar que está então triste ou alegre ou o que for, tá? Demonstrando que ela gosta de tal situação e não gosta de tal situação. E a vida não é feita assim, ela é feita, né, daquilo que é então importante para a criação do ser humano, que muitas vezes não envolve o que nós simplesmente queremos fazer porque gostamos. Bom, então o indivíduo ele vai trocando essas informações, né, e desta forma vai construindo o seu conhecimento conforme o desenvolvimento psicológico e biológico, né, conforme eles, né, permitem então este desenvolvimento. Então, Vygotsky ele diz que a história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, quando você já se torna um adulto e consegue então raciocinar, não por meio, por exemplo, de ideias que são concretas, e sim ideias que são abstratas, que são então, vamos dizer, trabalhadas por meio do raciocínio, por meio de deduções, por meio de também comprovação, né? Então, as funções psicológicas superiores, né? Essa história não seria possível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas. De quando então você ainda fazia o quê? Você simplesmente buscou conhecer o ambiente que você vive por meio de estratégias biológicas, né? Como eu falei, referente às crianças, né? E o seu arranjo orgânico. Então, as raízes do desenvolvimento de duas formas fundamentais, culturais e de comportamento, então, essas duas aqui, surge, tá, durante a infância. O uso de instrumentos e a fala humana, no caso, são essas duas formas, né, biológicas em si, tá? Então, as raízes aqui desse desenvolvimento, né, vão ocorrer dessa forma. Agora, isso por si só coloca, né, a infância no centro da pré-história, ou seja, da pré-história do desenvolvimento cultural, tá? Ou seja, neste momento, então, não está sendo desenvolvida em si, por total, a cultura, mas é a pré-história para isso, ou seja, faz parte. Vai, então, determinar a cultura no futuro? Sim, mas é um estágio diferente, né? É um estágio que se atrela muito ao que é biológico. Bom, então a partir desta, né, abordagem, né, do autor, é possível observar que a interação tem papel fundamental no desenvolvimento da mente, que é a partir da interação que diferentes sujeitos se estabelecem, né, ou seja, que entre esses diferentes sujeitos, né, que se estabelecem processos de aprendizagem e, por consequência, o aprimoramento de suas estruturas mentais existentes desde o nascimento. Bom, vamos conversar então sobre esta ideia aí. É o seguinte, gente, hoje a interatividade foi bastante prejudicada. Hoje há, por exemplo, na internet, algoritmos que vão então estabelecer o que você gostaria de ler, tá? Que vão separar leituras para você, muitas vezes produtos, né, ideias em si, somente aquelas que você gosta. É por isso que no celular só chegam ideias, né, com as quais você concorda. Isso aí atrapalhou o quê? Você escutar a opinião do próximo. Você, por meio dessa interação, essa troca de informação, você cada vez refinar, melhorar as suas ideias, muitas vezes até abandonar algumas,
porque, né, você observou por meio da interação de escutar outras pessoas que aquele seu posicionamento estava incorreto. Muitas vezes posicionamentos que prejudicam a saúde, entre vários outros, né? Uma pessoa falar, por exemplo, que você não deve, por exemplo, consumir tal produto. Muitas vezes é um produto que faz parte do seu dia a dia, mas que pode estar o levando à morte. É a interatividade, né? E por exemplo, então, fatores que são postos na sua mente por vieses, tanto diretas, ou seja, por meio de uma interatividade, ou mesmo passivas, por meio de demonstração de comportamento de pessoas conhecidas na sociedade, né? Que você vai, no caso, seguir somente observando e muitas vezes nem tendo essa ideia de que está observando, você vai consumir produtos, você vai ter ideias iguais a dessas pessoas. É a falta hoje de interatividade. Você recebe no seu celular informações com as quais você concorda. Você nunca escuta, então, a opinião diferente. Por quê? Porque hoje a internet ela se ocupa, né, no caso as redes sociais se ocupam em fazer com que você esteja ligado, né, conectado no ambiente virtual. Não está mais interessado em que você simplesmente receba uma propaganda para comprar um produto. Eles estão interessados em que você fique conectado e isso vai ocorrer para que você então, no meio, né, deste período, veja várias propagandas. E qual é o problema disso? Que para você se manter conectado, não, por exemplo, serão enviadas a você ideias contrárias ao que você pensa, só aquilo que te satisfaz. E você não vai construir o seu ser por meio da interatividade, de escutar o outro, de escutar a outra opinião, de observar se o seu posicionamento está correto ou ele é falho. Tá? Isso é o que vem acontecendo hoje. Então as pessoas estão se construindo sob um viés somente, né? Sob uma só ideia, tá? Um posicionamento em si, sem escutar, tá? o posicionamento contrário, sem realmente colocar à prova aquilo que você então acredita. E é por isso que hoje também está havendo, né, muita divisão, muita, vamos colocar realmente, intolerância à ideia do próximo. Bom, na próxima aula nós vamos começar, né, a trabalhar a intertextualidade, por exemplo, como é que os textos se relacionam, como a paródia, a paráfrase, a epígrafe, a citação, a alusão e a referência, né, como pesquisar em outros conteúdos, em outros meios de comunicação, em outros livros em si, outras produções, para que você possa construir a sua, certo? E, logicamente, dando todo o crédito a quem então escreveu tal assunto e você retirou aquele assunto de tal produção, né? Não pode se esquecer de dar o crédito. E nós vamos ver como é que se faz isso por meio da referência. Vou deixar um exercício para vocês para a próxima aula, né? E então vamos dar continuidade aqui em intertextualidade. Então, gente, até a próxima aula e tchau, tchau.